Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Devocional Direção, segundo dia da série Escapar ou Transformar. E agora? Para me basear, eu quero pegar um texto que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ontem nós começamos a falar sobre isso, a respeito daquela conversa que Abraão tem com Deus, quando Deus chama Abraão dizendo que iria destruir a cidade de Abraão. Sodoma e Gomorra, as cidades que eles estavam morando. Deus iria destruir, Deus tinha um plano de destruição e os convida a sair para escapar. Né? Vocês precisam escapar daí. Quando Deus faz o plano de escape para eles, a Bíblia diz que Abraão começa uma conversa com Deus. Né? Ele começa um diálogo ali. E esse diálogo é uma intercessão. Intercessão é isso. Intercessores são esses que se colocam entre as pessoas, os entrecessores, né? Os que entram no meio de uma separação para fazer uma ponte. Nós fomos chamados para sermos pontes, pessoas que unem umas às outras, pessoas que unem pessoas a Deus. Né? Tem uma coisa que eu faço aqui pela manhã, é me tornar uma ponte entre você e a palavra de Deus, entre você e a presença de Deus. E nós temos essa missão, né? De qualquer forma, com qualquer ferramenta que você tiver à sua disposição, seja uma ponte para conectar. Né? Há pessoas que, ao se aproximar de Deus, elas criam muros. Né? São construtores de muros. Eles querem que o evangelho seja cada vez mais exclusivo. Isso é um sentimento religioso que sempre existiu. Né? Há pessoas que querem simplesmente criar essa distância entre as pessoas e Deus, achando-se que são mais merecedoras do que as outras. Né? Você lembra, por exemplo, da passagem do cego de Jericó? O cego de Jericó clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando mais ele dizia, mais alguém dizia para ele ficar quieto. E esse alguém que dizia para ele ficar quieto era alguém da multidão, alguém que estava com Deus, estava com Jesus. Então há muitas pessoas que estão perto de Jesus e que elas só fazem construir muros, né, distância. Mas nós fomos chamados para sermos pontes, fomos chamados para ser pessoas que conectam, que unem, né, que bendizem. Né? Bem dizer é falar bem, mal dizer é falar mal. Né? Maldito é aquele que fala mal, mal dizer, mal dito. Aquilo foi mal dito, né? Não foi dito de forma boa, não foi bem dito. Então nós somos chamados para bem dizer, para aproximar, para conectar. Nós não fomos chamados para dividir, para maldizer, para viver sobre maldição. Ontem nós falamos então sobre esse momento que Abraão começa a interceder. Ele começa a dizer: Deus, não é possível que o Senhor vá destruir a cidade, sendo que pode ter alguém bom aqui dentro. Além da nossa família, que o Senhor tem colocado como justos, pode ter mais justos aqui dentro. E ele começa então a negociar. Você sabe muito bem a passagem, nós falamos ontem. E é muito linda aquela conversa, porque embora Deus depois iria destruir a cidade do mesmo jeito, porque realmente não tinha aquelas pessoas que Abraão estava reivindicando, estava acreditando que tinham, né? Pessoas que ainda tinham mantido-se justas diante de Deus, embora que no final Deus teria feito o que disse que ia fazer, Abraão ainda tenta, ele faz uma tentativa de interceder por pessoas. Sabe, nós somos chamados para ser intercessores. Pessoas, olha, quem é cristão sabe o que eu estou dizendo. A gente é convidado muitas vezes para fazer orações, para orar por pessoas. E isso é um papel fundamental de quem serve a Deus. De se colocar entre, né, e interceder. Então, olha só que dividido estava o coração de Abraão naquele momento. Porque ao mesmo tempo que ele sabia que ele ia escapar, ao mesmo tempo que ele sabia que a família dele ia viver. Eles não iam morrer lá na cidade que ia ser destruída, eles não seriam destruídos juntos com a cidade, mas ao mesmo tempo ele tinha esse desejo de levar mais alguém, né? De acreditar que enquanto ele estava lá, alguma coisa aconteceu, alguém ouviu, alguém seguiu o exemplo deles. E é sobre isso que eu quero falar, porque diante de um plano de escape, a gente não pensa mais em ninguém. Diante da chance de nós sairmos de um lugar, eu percebo às vezes pessoas que vão embora, sabe, de uma empresa, eles saem queimando tudo, né?
saem chutando tudo para cima, porque agora chegou minha vez de fugir daqui. Né? Às vezes pessoas que vão embora da cidade fazem isso, pessoas que vão trocar de ministério fazem isso. Já que eu vou embora, então todo mundo que se lasque. Né? Sai queimando, se machucando os outros. Porque quando você pensa em escapar de algo que talvez não te faça tão bem, você não pensa mais em ninguém. Mas o que a Bíblia nos ensina não é isso. Ela nos ensina a olhar para quem vai ficar. Né? E enquanto eu não for chamado para escapar, eu tenho o objetivo de transformar. Quando Deus me transformou, quando Deus me curou, Ele não me curou para que eu deixasse de ser um enfermo e me tornasse um curado. Apenas. Ele me chamou de um enfermo para alguém que pode curar. Quando Jesus me estendeu a mão, Ele não me estendeu a mão para que eu simplesmente agora pudesse ostentar isso aos outros e dizer, olha, Ele estendeu a mão e agora estou de pé. Mas para que eu anunciasse aos outros e, através daquilo que Ele fez por mim, eu fazer pelos outros. Eu estender a mão aos outros agora. Né? Então, Jesus não me chamou de alguém faminto para alguém saciado apenas. Ele me chamou de alguém faminto para alguém que alimenta. Então, eu não posso esquecer que é sobre o outro, é sobre servir, é sobre mudança, é sobre abençoar. Né? Eu disse uma outra vez isso, que eu tenho o costume de sempre dar alguma coisa para mendigos, para pedintes, e alguém vai dizer, mas você não sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Se você dá um dinheiro para um mendigo, você não sabe se ele vai comprar droga, vai usar alguma coisa. Aí a minha resposta é, não é sobre o que ele vai fazer com o dinheiro, é sobre alguém passar pela minha vida sem receber algo. Alguém passar na minha frente sem ser abençoado. Não dá. Não condiz com aquilo que eu sou. Então, se eu estou ali e tenho um mendigo, eu tenho moedas, eu tenho uma nota, eu tenho uma comida, eu tenho algo para dar, eu vou dar. Mas você não sabe se ele vai usar bem. Eu não sei se vai usar bem, mas se eu pensar que todos vão usar bem o que a gente dá, você não vai dar nada para ninguém, porque as pessoas nunca vão valorizar de verdade as coisas ganhadas. É difícil demais você valorizar aquilo que você não pagou preço nenhum. É difícil mesmo. E eu olho pela minha vida, o quanto que eu desprezei coisas que era para ter dado mais valor. Como é que eu posso julgar o outro que ele deveria dar muito valor? Ou ficar me agradecendo a cada meia hora? Não dá, não dá. Então, a gente passa e abençoa, porque é sobre isso, é sobre as outras pessoas. Jesus desceu do céu só para conectar as pessoas, só para enxertar pessoas, adotar pessoas, amar pessoas. Aquela conversa que Jesus tem com Pedro depois da cruz, ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe, ame aquilo que eu amo, se aproxime daquilo que eu me aproximo, abraça aquilo que eu abraço. Eu desci aqui pelas pessoas, pela alma das pessoas. Como é que você agora diz que me ama e você não se conecta com ninguém? E você não serve ninguém? Não existe amor a Deus sem amor às pessoas. Não existe. Se você ama Jesus, você ama o que Ele ama. Você passa a ser ajustado, entende? Então, quando Deus disser para você, olha, eu tenho um plano de escape para você, a sua única saída é entrar numa negociação. É entrar numa conversa. Senhor, mas e aquele, e os meus parentes? E a minha família, e os meus vizinhos? Senhor, e as pessoas? E aqueles que estão aqui? Sabe? Tem gente que, quando sabe que Jesus vai voltar, ele tem a consciência que Jesus vai voltar a buscar a igreja, ele simplesmente, agora, quero mais é que se exploda essa terra, porque eu vou para o céu e acabou. Né? Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Não é uma parábola, né? Foi uma história que tem tudo para ser uma história real. A Bíblia diz que tinha um mendigo chamado Lázaro. E o mendigo, eu já vou entrar em Filipenses, tá? Eu pedi para vocês abrirem aqui Filipenses no 21, eu já vou ler. Mas deixa eu fluir aqui o que Deus está falando no meu coração. O rico e o Lázaro, a história do rico e o Lázaro é assim, ó. O Lázaro era um mendigo que ele ficava à porta da casa daquele rico, pedindo esmola, e o rico não fazia nada por aquele mendigo. Aí chegou um dia que ambos morreram. Quando eles morreram, o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso diante do Senhor, e o rico, o homem rico, que aqui era muito rico, tinha muita coisa na terra, ele vai para um lugar de tormento. Ele vai para um lugar de tormento. Então, quando ele está nesse lugar de tormento,
ele diz a história que eles começam a se perceber, né? E o rico que está num lugar de tormento, ele começa a olhar para o Lázaro lá em cima, ele vê que ele está num lugar acima, um lugar de descanso, e ele começa então a pedir coisas. Ele pede então para Lázaro, para Deus, na verdade, ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na ponta da sua língua, para refrescar a sua língua. Porque o lugar de tormento que ele estava vivendo era muito quente, era um lugar de tormento, de fogo, de enxofre. Ele diz assim: Senhor, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Olha para vocês verem o nível do tormento, do sofrimento que ele estava passando. Mas a Bíblia diz que Lázaro não tinha mais o que fazer para ele. Porque quando eles morrem, o jogo se inverte. Antes era o rico que não dava coisas e o mendigo que pedia. Quando eles partem para a vida eterna, o rico então passa a ser atormentado e pedir coisas, e o mendigo então agora está no seio de Abraão. Está num lugar de descanso e ele passa a ser alvo do pedido e ele até quer ajudar, mas não pode. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no momento em que o Lázaro explica que não tem como cruzar um abismo entre o paraíso e o lugar de tormento. Não tinha mais como ele fazer isso. Aí sabe o que ele diz? Ele fala o seguinte: então, por favor, deixe-me sair daqui, ou que alguém faça isso, e vá avisar os meus irmãos. Eu tenho mais irmãos lá na Terra. Pessoas que estão vivendo e elas não sabem dessa vida eterna. Elas não sabem que isso vai acontecer. Elas não sabem que aqui eles vão para um lugar de tormento se eles não encontrarem a Deus. Deixa eu ir lá avisar. E aí Deus vai dizer: não, eu não posso fazer isso também. Eu já mandei pessoas para avisar. Eu já mandei pessoas lá. Eu tenho homens e mulheres da minha parte, enviados da minha parte, para avisar as suas famílias, para avisar as pessoas. Então note que quando ele estava lá queimando no lugar de tormento, o rico, ele queria lá pensar nos outros. Ele estava pensando em livrar os outros. Né? Então pensa, existem várias formas de você olhar para esse texto. Né? Você pode olhar para esse texto como algo comum, normal. Não, eu também pensaria assim. Mas você pode olhar com outro olhar, porque naquele momento aquele rico também, ele estava vivendo uma situação terrível. Né? Mas ele começa a pensar assim: se eu estou nessa situação terrível e não tem mais o que fazer por mim, então eu vou fazer pelos outros. Nossa, o rico estava com mais desejo de falar de Deus e Jesus às pessoas do que muitos que estão aqui. Ele estava no inferno, não é? Num lugar de tormento, no Hades, né, que a Bíblia chama, e ele estava com mais vontade de anunciar aos outros que estão na terra do que nós que estamos aqui. E nós temos essa premissa, né? Nós temos essa missão de encaminhar as pessoas, auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas, a colocarem elas diante de Deus, para que nada as aconteça. A vida ela não termina aqui. Aqui é uma passagem. A nossa vida, a nossa alma é eterna. E quando de fato a nossa vida terrena acabar, começará uma nova vida. E esse pouco tempo que a gente passou na Terra é o suficiente para que a gente simplesmente escolha, decida, aceite para qual lado vai a nossa vida eterna. Olha, o rico da história do rico de Lázaro, ele já estava condenado, não sabia, não podia mais fazer nada por ele e nem pelos outros. Mas nós podemos fazer por nós e pelos outros. Só que esse é o conflito. Ontem eu falei sobre Abraão, hoje eu quero falar sobre Paulo, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz o texto. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Olha o que Paulo está vivendo, é um conflito. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, olha, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós.
Paulo está falando aos irmãos de Filipos que dentro dele tinha um conflito. Uma parte dele quer escapar, quer estar com Cristo, e a outra parte quer levar Cristo a eles. Então, onde é que eu quero chegar? Esse conflito, ele não é para qualquer pessoa. Porque os imaturos vão pender para sempre para um lado. O imaturo, o cristão, o imaturo, aquele que não entendeu ainda, tem a fé meio fraca, a fé inicial, ele não entendeu algumas coisas ainda, ele ou tem vontade só de escapar, ou tem vontade só de ficar. Então, a radicalidade nesse aspecto, nesse assunto, ela é nociva. Há pessoas que elas só querem escapar. Elas dizem assim, olha, se acontecer alguma coisa aqui, tomara que Jesus venha logo, né, que eu possa sumir daqui, né? Então eu só quero escapar de uma vez. E aí eles ficam pregando arrebatamento, não fazem nada, não abençoam a vida de ninguém, não constroem nada pelas pessoas, não pensam nas pessoas mais, só pensam em ir embora. E as músicas que eles gostam de ouvir é só arrebatamento, ele vai vir, ele vai voltar, está chegando, eu estou subindo, estou vazando, né? Mas a igreja será arrebatada, é linda essa canção, né? Mas eu não posso criar essa consciência invertida de que eu preciso sumir de uma vez e aqui tudo precisa explodir. Né? Esse é o radical, esse é o imaturo que pende para um lado radical. E tem um outro também que radicaliza, que é aquele que então não fala mais sobre esse evento que vai acontecer, aquele que não tem mais desejo de estar com o Senhor, ele só tem prazer em ficar na terra. Mas Paulo está dividido entre esses dois desejos, e olha o que ele escolhe no final. Ele diz assim, ó, a minha primeira vontade, a mais forte, aparentemente, é estar com Cristo. Minha vontade é de escapar. Eu sei que essa terra aqui é uma terra de sofrimento. Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições. Aqui é um lugar de aflições, é um lugar de dores. Quando você vive, você vai passar por várias coisas. Quando nós vivemos, nós vamos passar por enfermidade, nós vamos passar por luto, vamos passar por perseguições, rejeição. Vai ser a vida inteira um sofrimento. Normal, a vida, né? Essa é a vida. E quando nós encontrarmos com Ele, teremos um corpo glorificado, não teremos mais dores, nem lágrimas, nem sofrimento, ao sermos salvos em Cristo. Então ele está dizendo, a minha vontade é escapar, é sair daqui de uma vez, é viver algo para mim, é escapar pela minha vida. Mas dentro de mim também tem um desejo, e agora eu falo sobre o cristão maduro, porque o imaturo cai de um lado, o outro imaturo cai do outro, mas o maduro tem que ter esse conflito. Sabe, o cristão maduro tem que ter esse conflito de eu desejo estar com o Senhor e desejo alcançar as pessoas. Desejo salvar-se pela minha vida, né? Desejo salvar a minha vida, mas eu desejo salvar outros. Esse conflito você vai viver enquanto você estiver aqui, se você amadurecer na sua fé. Se você tem esse conflito, isso já é um bom sinal. Se você está dividido entre eu quero ir embora, eu quero morar com Deus, mas eu quero também levar alguém comigo, você está chegando a um ponto de maturidade. Se você está só dizendo quero fugir, quero sumir, ele não quer ser salvo, subir só. Ele quer, na verdade, é fugir. Né? E tem aquele também que ele não está falando mais sobre esse momento, não tem mais desejo de estar com o Senhor, ele já está agarrado a essa terra, apegado a essa terra. Ele vive só e diz que é pelas pessoas, mas não é por ele mesmo. Mas agora nós temos esse conflito. Só que Paulo vai encerrar essa conversa, no final ele que vai dizer, mas julgo mais necessário. Então olha só a diferença. Ele tem um desejo maior por estar com Cristo, mas ele enxerga como mais necessário estar com os irmãos. Que doideira é isso, meu irmão. Sabe, ele está dizendo, a minha alma tem desejo de escapar, mas a minha missão me chama para transformar. Escapar ou transformar? A minha alma tem desejo de escapar, mas o meu espírito tem desejo, tem missão de transformar, tem o propósito de transformar. Esse conflito interno das emoções que Paulo estava vivendo, ele deixou escrito para nós vermos o quanto que eles passavam por esses conflitos internos. Ele é parecido com o conflito que Jesus tem, emocional. Jesus tem um conflito emocional antes da cruz. Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha, ele está dizendo o que a carne dele está dizendo. O que o desejo humano dele está aflorando. Né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, senão a sua.
Então ele está dizendo, a minha carne ela vai se sujeitar à tua vontade, Senhor. Paulo está dizendo a mesma coisa, só que agora não era um desejo carnal, humano apenas, era também um desejo espiritual. Mas era um desejo individual. Era um desejo espiritual, mas individual. Eu quero estar com Deus, eu quero só fugir, eu quero só estar com Ele. Eu não quero estar aqui, meu desejo é estar com Cristo, eu amo Cristo. Mas quando eu olho para vocês, eu vejo que é mais necessário ficar aqui enquanto eu viver, transformar o lugar que eu estou. Eu fui transformado porque Deus me deu o propósito de transformar. Então, para que nós entendamos o que Deus quer de nós, nós vamos escapar um dia. Nós vamos, Deus tem um plano de escape por nossa vida, pela nossa sobrevivência. Mas Ele espera de nós esse desejo de alcançar os outros, essa vontade de cumprir essa missão. Nós estamos na Terra por esta missão. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Você está na Terra para construir um legado, para deixar uma mensagem. Qual é a mensagem da sua vida? Qual é a mensagem da sua vida? No dia do nosso velório, quando nós estivermos lá partindo com Deus, o que vão dizer de nós? Qual a história que vão contar de nós? Nós estamos aqui para deixar uma história. Estamos aqui para deixar um exemplo, para deixar um rastro, para que alguém siga. Estamos aqui com um propósito. Enquanto estamos aqui, a vontade de fugir não dá para ter, meu irmão. Não dá. Está aqui, esquece vontade de fugir. Apesar de ter o anseio de estar com Deus, saiba que você está aqui para transformar. Enquanto você não escapa, você transforma. Então, ao invés de você, ao saber que vai escapar, querer sair correndo, saiba que ao saber que vai escapar e vai acontecer logo, eu preciso agir para transformar e agir rápido. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida com essa palavra. Amanhã nós encerramos a série, a terceira parte. Eu tenho mais alguns princípios sobre essa diferenciação. Há pessoas que vivem só para escapar. E há outros que dizem que vão transformar, mas não, na verdade eles estão só querendo se apegar a esse lugar. Eu vou falar um pouco sobre alguns princípios que você pode aplicar na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, sobre qual é o momento, qual é o time que eu preciso perceber da hora de sair de algo. Agora chegou a hora de eu sair. Eu não estou conseguindo, não vou ser agente de transformação, eu posso sair. E não haverá problema nisso. Se eu entender princípios, não fazer, não quebrar princípios divinos, princípios da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, eu posso entrar e sair. E Deus me abençoará. Feche os teus olhos e vamos orar juntos nesse momento. Pai, na tua presença nós estamos para te agradecer pela vida, pela saúde. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse encontro, Pai, esse segundo dia da série. Nós estamos nesse conflito muitas vezes e nos sentimos pequenos por estar nesse conflito. Mas a tua palavra mostra que é um conflito de gente grande. Quando nós estamos divididos porque temos anseio da tua presença, mas também temos desejo pelo propósito, anseio pelo propósito e pela missão de alcançar pessoas. Pai, que nesse conflito a gente consiga discernir o que é mais importante, o que é mais necessário, como Paulo disse. Talvez estar com Cristo é o que eu mais quero, mas o que é mais necessário nesse momento é trazer Cristo às pessoas. Conduza-nos segundo o teu querer, a tua vontade, nos dando sabedoria diariamente. Hoje, eu sou um agente transformador, saindo pela porta da minha casa com a missão de transformar ambientes que botaram meu pé, pessoas que passaram pelo meu caminho. Precisam ser abençoadas com aquilo que eu recebi. Transforma a minha vida, meu caráter. Molda-me segundo a tua vontade, me deixa do tamanho certo. Conduza-me segundo o teu querer e eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.